Após a descida do Espírito Santo, a igreja de Atos viveu momentos de avivamentos tremendos. Lucas, ao registrar os grandes feitos do Senhor, revela-nos que uma das coisas acentuadas naquela igreja foi o amor. Quando Deus derramou seu Espírito, o amor foi algo muito notório naquela igreja. A união daqueles crentes do primeiro século era vista na perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Em cada alma havia temor. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, seus bens e repartiam de acordo com aqueles irmãos que precisavam de socorro. Esse texto de Salmo 133, meus irmãos, nos convida a meditarmos no tema: a harmonia vivida resulta numa igreja saudável. Eu quero meditar com os irmãos acerca desse tema tão glorioso da nossa união, os nossos confraternos. Então, nós fazemos aquela pergunta básica, aquela frase de transição. O que precisamos saber sobre essa harmonia? Em primeiro lugar, a convivência harmoniosa é uma bênção ordenada. Que maravilhosa, que graça. É a primeira verdade que a gente vai tentar no tempo aqui desenvolver com os irmãos. A bênção ordenada. Em segundo lugar, nós veremos que a convivência harmoniosa é uma ação medicinal, uma ação de cura. Em terceiro lugar, nós veremos que a convivência harmoniosa revela o cuidado divino. Então vamos a esse primeiro ponto aqui com os irmãos. A convivência harmoniosa é uma bênção ordenada. O verso 1 diz: ó, quão bom e quão suave ou agradável é que os irmãos habitem ou vivam em união. Meus irmãos, temos 4 palavras aqui gloriosas que fundamentam a base de toda a harmonia saudável de uma igreja. A primeira palavra lá no hebraico é o tov, bom, tov. Palavra que carrega o que é desejável, benéfico ou que traz alegria. No contexto desse versículo, destaca a importância da união entre os irmãos como algo louvável e positivo. Que bênção. A palavra agradável é aquela naim, um termo que sugere prazer e deleite. Refere-se a um estado de harmonia que não só é benéfico, mas prazeroso e que enfatiza a beleza da convivência fraternal. É isso que Davi está dizendo, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Uma bênção, irmãos. Como crente, meus irmãos, a gente precisa desfrutar dessa graça. Precisamos desfrutar dessa graça como crentes. É um desafio mortificar nossa carne, é uma luta, mas precisamos, em nome do Senhor, conquistar isso em nosso meio. Ó, qual bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. A palavra irmãos aqui é um designativo que implica num vínculo familiar e relacional. Evoca a ideia de comunidade e de solidariedade, requisito fundamental num contexto onde se valoriza altamente as relações interpessoais. Então, nós precisamos melhorar o nosso convívio, né? Desenvolver isso, qual bom e qual agradável é. Entender como irmãos. Eu, quando estava escrevendo, meditando no que ia falar,
eu considerando no meu coração, tenho 30 anos no caminho do Evangelho e graças a Deus pela vida dos irmãos, obrigado pelas orações, o pastor Paulo, a irmã Ana Maria, trazendo lembrança de como Deus cuidou de mim nessa igreja. E nós, o pastor Paulo falando assim, houve algo na nossa vida, há coisas que acontecem na nossa vida que é para mudança, é para melhor. É para melhor, se não é para melhor, não serve para viver. Então, a gente vai considerando, né? A gente vai aprendendo. O salmista disse, ensina-nos a contar os nossos dias, de sorte que alcancemos um coração sábio. Então, a palavra expressão irmãos, me traz uma conotação assim, de que eu preciso entender a outra parte. Eu preciso entender a outra parte. Alguns hábitos, meus irmãos, se não cultivados de princípio, dificilmente existirão no futuro. Possa ser que contrarie o costume, como, por exemplo, o costume do almoço coletivo, o chamado almoço em família. A verdade é que nesse mundo agitado é difícil sentar à mesa com todos. É difícil. Mas aquelas famílias que têm essa tradição, ela vai fazer um jeito, um marabalismo para poder ter todos pertinho, para poder ter aquele momento de congratulação. A igreja primitiva, meus irmãos, tinha esse costume no dia do Senhor, aquela festa chamada almoço ágape, a festa do amor no dia do Senhor. O parecer exegético desse versículo, desse primeiro versículo, é uma visão poética profundamente significativa sobre a união entre os irmãos. A unidade é apresentada como algo extremamente desejável e positivo. É isso que Deus quer que a gente medite. A repetição das palavras bom e agradável sugere que a convivência harmoniosa é uma bênção divinamente ordenada. Uma bênção. A escolha das palavras nesse verso evoca não apenas a paz, mas a alegria e a satisfação nas relações. O uso de irmãos esclarece um laço íntimo, sendo associado ao povo de Deus e à comunidade da fé, reforçando a ideia de que a unidade é parte essencial da vida cristã. Então não existe vida cristã sem união. Não existe vida cristã sem a irmandade fraternal. Não existe crente solitário. Eu acho que é provérbio que fala que a pessoa que não tem muito entendimento se isola. Está errado, não tem sabedoria aí. Então, não existe vida cristã sem unidade. Além disso, o verbo habitar é interessante aqui, que implica uma estabilidade e um compromisso duradouro, sugerindo que essa união deva ser vivida diariamente e não apenas em eventos esporádicos. Não pode resumir-se apenas aos domingos, não é verdade? Aos domingos. Mas um compromisso é esperado quando se tem a oportunidade de estar aqui hoje, no meio da semana. Então isso é uma bênção. Olha quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem a união, meus irmãos. A gente vai ver que nos desfecho a bênção que está aqui guardada para a igreja. Diariamente, meus irmãos. Aqueles irmãos nossos lá da igreja primitiva, eles perseveravam unânimes no templo e comiam pão de casa em casa. Eu lembro quando eu estava pensando nisso aqui, na época de José Carlos, Claudinaldo, a Valdemir, a gente se juntou um dinheirinho para poder fazer um bolo confeitado. Na época, nossa irmã Maria Lúcia fazia esse bolo. Nós fomos lá e faça um bolo confeitado aí. A gente fez o bolo. Aí, Claudio, rapaz, o bolo não deu um momento. Então, veja, esse momento, meus irmãos, é tão precioso. Isso fortalece a nossa caminhada, estreita os laços fraternais. Então,
A comunhão estava além das 4 paredes ali naquela igreja primitiva. Portanto, a mensagem central desse versículo, que a gente acabou de ver, o versículo 1, está em chamar a atenção para a unidade na comunidade da fé como expressão do amor e do desejo de Deus para o seu povo. É desejo de Deus que o seu povo viva unido. É importante isso. Eu quero então fazer umas aplicações aqui. A primeira aplicação, a lição que nós tiramos é que esse versículo do 1, quão bom e quão agradável é, esse verso nos convida a nos estimular à prática do bem e o amor fraternal. É isso que Paulo fala. Né? A vida da comunidade da fé diz respeito ao desfruto do apoio mútuo e constante de uns para com os outros. A comunhão é requerida em todos os momentos, não só de alegria, mas de sabores, na dificuldade. Glória a Deus, porque essa igreja tem testemunho. Glória a Deus, a gente vem acompanhando. Nossa querida irmã Dima está com o Senhor, cuidado, pastor, a igreja, a irmã Maria, todos. Então a igreja se preocupa sim. Isso é importante, é uma marca da verdadeira igreja. Desenvolver a fé no convívio harmonioso cristão produz alegria e satisfação pessoal, mas coletiva. Então, quando a pessoa desenvolve a fé no convívio harmonioso, isso vai trazer alegria coletiva em nós mesmos. A vida harmoniosa da igreja é uma bênção expressa da vontade divina. Cultivar essa virtude é desfrutar de toda a beleza e graça que ela propõe, essa harmonia propõe. Então, precisa buscar isso. Eu quero finalizar essa aplicação aqui. É do agrado de Deus que os homens criem pontes e não levantem muros. É do querer do Senhor que os homens criem pontes e não levantem muros, porque ponte une as pessoas, mas muro afasta as pessoas. Quantos muros? Eu lembro que tive uma fase, uma situação, que nada melhor de falar da gente mesmo, a experiência da fase crise que tivemos, na minha fraqueza de enfermidade, lutas, e as pessoas não compreendiam muito bem o que aconteceu. Involuntariamente a gente levanta muros, involuntariamente. Eu não sabia que isso ia acontecer isso agora, mas graças a Deus que o Senhor nos deu a oportunidade de restaurar os amigos que eu tinha perdido. Glória ao Senhor! Foi uma luta, ninguém entendia nada, mas o Senhor estava conosco e graças a Deus esses muros foram ruindo, está ruindo, cada vez mais ruindo. Graças a Deus, isso é graça, é Deus operando. Então a gente tem que criar pontes, porque a gente não sabe se é aquela ponte que, né? Se a gente não criar a ponte, aquela ponte que nós estamos fazendo vai servir para a gente também futuramente, aquela ponte, um socorro, uma assistência. Então, nós temos aqui o primeiro ponto sendo falado, que é a questão da bênção ordenada do Senhor. A harmonia da igreja é uma bênção ordenada do Senhor. Em segundo lugar, eu acho que eu vou falar do segundo lugar aqui. Em segundo lugar, a convivência harmoniosa é uma ação medicinal. O irmão, pastor, reverendo Kant sempre fala que a igreja é um hospital do Senhor. Nós precisamos dos outros. Então, nós vamos ver aqui agora que a convivência harmoniosa é uma bênção, é uma ação medicinal. O verso 2, se você olhar aí, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então é um óleo precioso. A união é descrita como algo tão valioso que é tratada como precioso óleo sobre a cabeça do sacerdote. O óleo da graça. A figura do sacerdote aqui, meus irmãos, ela nos traz a ideia de que a união, para ser preciosa, ela precisa estar edificada em Jesus, em Cristo. A boa união em Cristo. O sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos essa palavra aí, precioso ou valioso. Nesse contexto, aponta para a importância e o valor do óleo, simbolizando a unção e a bênção de Deus sobre o seu povo. Nós temos então, meus irmãos, que o óleo
é precioso porque simbolicamente representa a bênção de Deus sobre seu povo. O óleo, então, servia para ungir reis e sacerdotes. Êxodo 40:15, nós encontramos lá. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes, sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante suas gerações. Então, o profeta tinha que ungir os sacerdotes e os reis. Os profetas ungiam, mas também o óleo servia para aqui. Os profetas ungiam os sacerdotes e reis, mas os enfermos também eram ungidos, os enfermos. Você lembra de Tiago, capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós enfermo? Doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Então, não só ungir reis e sacerdotes, mas ungir os enfermos. E nós temos ainda os evangelhos falando sobre embalsamento de pessoas, como Jesus estava lá no túmulo e a Maria Madalena com as outras mulheres foram embalsamá-lo, passar a especiaria, só que ele ressuscitou no primeiro dia. Dessas três características, nós temos a propriedade do óleo como efeito medicinal. Medicinal. O óleo extra virgem serve para fazer comida, as receitas, as saladas. Então, a unidade harmoniosa, portanto, exerce esse efeito curador, esse efeito medicinal. Nós precisamos entender isso. Muitos relacionamentos, então, meus irmãos, estão enfermos porque está faltando esse óleo, esse precioso óleo que ajuda a engrenagem dos relacionamentos. Precisa estar presente para preservar a unidade do Espírito. É como óleo precioso sobre agora a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo escorria da cabeça do sacerdote à gola das suas vestes. Isso nos dá a entender, meus irmãos, que a união ela tem efeito de completude. Uma coisa inteira, caudalosa, abundante. É um estado Macarius, abençoador. Esse óleo, precisamos desse óleo. O quanto precisamos desse óleo, irmãos, a fim de termos relacionamentos mais saudáveis, mais curador, mais medicinal, mais prazeroso e abençoador. Precisamos desse óleo, que é o Espírito Santo. A comunhão fraternal é algo agradável e bom, por isso é extremamente desejável. Precisamos desejar isso, para que haja saúde em nosso meio, para que possamos curar os irmãos. Eu lembro, ainda voltando nessa fase, que tive 3 pessoas na época. Foi Davi, Dona Antônia e o pastor Abraão, lá da igreja do IBAN. Eu só ia até eles para, ore por mim. Ore por mim. O Davi colocava a mão dele aqui, mais novo do que eu, orava por mim. Quando eu saia da oração, saia mais confortado, saia mais abençoado. Então a gente precisa entender que a união, a união da igreja, ela tem efeito medicinal, efeito curador, restaurador. Como os sacerdotes e reis precisavam ser ungidos, meus irmãos, recebendo a capacidade e o poder para realizar suas funções, de igual modo, meus irmãos, a igreja precisa dessa capacitação, né, para serem restauradores uns dos outros, a capacidade do Espírito. Consolai-vos uns aos outros, disse Paulo, consolai-vos. Então, se eu estiver enfermo, como é que eu vou consolar o outro? Se eu estiver enfermo, como? Então, esse óleo, essa graça vai nos curando e curando todos também, ajudando a todos. A cabeça de Arão era ungida até a orla do seu manto, significando a generosidade da bênção de Deus, não pontual, mas completa. Eu não posso, com reservas, não posso fazer a bondade com reservas, não, irmãos, é completude, é da cabeça aos pés. Todas as minhas ações,
Precisamos, irmãos, estar cheios dessa unção, a fim de que os nossos relacionamentos tenham efeito curador, medicinal, exercendo a função do bom samaritano, não só curando os de dentro, mas também os de fora. Só com a capacidade do Espírito. Espírito Santo, vamos clamar ao Senhor, me ajude aqui. Me ajude aqui. Tem um filme na internet, um anjo, né? Um anjo que ele vem para poder ajudar algumas pessoas. É interessante. Eu, quando ouvi aquele filme, assim, o trailer, eu disse, rapaz, tem algo diferente nesse filme. Aí eu fui ver, era um anjo, um personagem que tem um anjo. Ele fala, eu não vim na terra não para olhar para os meus sentimentos, mas para ajudar os outros. Isso é importante, é um preço altruísta. Às vezes a gente fica perdido em nós mesmos, meu Deus, perdido, preocupações. O Senhor Jesus fala que a gente não deve encher o nosso coração com as preocupações dessa vida. Nós temos visto que os nossos dias está bem remoto, está bem turbulento. Tive hoje lá na rodoviária, foi a segunda vez, o funcionário um distrato com um cliente, eu não estou pedindo, estou comprando a passagem. Aí eu fui trocar, a mulher ficou nervosa. Eu disse, meu Deus, então as pessoas estão assim, estão sem Jesus. Nós temos a paz, né? Cristo. Então, efeito curador, medicinal. Então, a exegese desse texto, desse versículo, está em nos mostrar que o óleo representa a preciosidade da presença do Espírito em ungir, capacitar ministros e fazer a sua obra, mas preservar a igreja no amor fraternal. A harmonia entre o sacerdote e o povo e o sacerdote, esse convívio. É o Senhor operando em nosso meio para a saúde da igreja. Portanto, esse versículo é um grande testemunho da beleza e do poder da comunhão fraternal, onde a unção de Deus manifesta em toda a congregação, da cabeça às orlas de Arão, esse convívio nosso. Eu quero aplicar aqui, já olhando para o relógio ali, a unidade só pode ser harmoniosamente saudável se tiver ungida pelo Espírito. Se tiver ungida pelo Espírito, a comunhão é a bênção. Há alegria, há prazer, há deleite, há cura. A harmonia só gera saúde se ela estiver em Cristo, em Jesus. Então, aí a cura e a saúde. Então, o Senhor Jesus veio, subiu aos céus, intercedeu para que o Espírito viesse, intercede por nós, o Espírito foi derramado, ele habita conosco, está em nosso meio. Então, irmãos, oremos ao Senhor, Deus me ajude aqui, me conceda a sua graça, para poder ter um efeito curador medicinal, a fim de nosso convívio e harmonia ser completamente saudável, restaurador. Eu acho que eu tenho o último ponto aqui para falar, não sei se posso falar. Tá bom, então, em último lugar, a convivência harmoniosa revela o cuidado de Deus. Que bênção, diz assim, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor e a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho em hebraico é tal, tá aqui em tal. Dentro desse contexto aqui, meus irmãos, o orvalho é uma metáfora, uma comparação da bênção refrescante e revitalizadora que Deus concede ao seu povo. Que bênção, vale um monte, irmão. Está dizendo que o orvalho aqui representa a bênção refrescante e revitalizadora da bênção de Deus sobre o seu povo. O orvalho, né? Que coisa graciosa. O orvalho é essencial, especialmente em regiões áridas, e simboliza o cuidado divino. A gente não agita, a gente não percebe os detalhes, mas Deus está cuidando de tudo, irmãos. Cuidando. Por isso, quando a gente vem para a igreja, irmãos, a gente vem e fica observando os prelúdios,
O prelúdio é para a gente preparar o nosso coração. O prelúdio é para quando nós entrarmos na igreja, aquietar nossa alma e pedir a Deus a graça de prestar um culto em espírito e verdade. Nós saímos da agitação e quando viemos para cá é preparar o coração para que Deus opere, para que Deus fale no nosso coração, para que Deus restaure. Então é o orvalho, esse orvalho é essencial. Se os relacionamentos estão desgastados, áridos, é momento de invocar o Senhor, que derrame o seu orvalho sobre a sua vinha. A vinha do Senhor, que é a sua igreja, precisa de restauração. Muitos de nós estão, feridos, machucados, precisando de um renovo, de uma visitação do Senhor. A alma cansada. Como Deus cuida de situações desérticas, fazendo embrenhar o orvalho sobre os locais castigados pela seca, sua bênção é vital para manter os relacionamentos preservados, refrigerados, conservados em amor. Deus tem cuidado com a sua igreja. Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado, irmãos. Tem cuidado. É como o Monte de Hermon agora, como o Monte de Hermon. Saiu do orvalho, agora é o Monte de Hermon. Uma montanha elevada na região do Oriente Médio. É conhecida pela sua beleza e pela abundância de água, que pode representar a plenitude das bênçãos de Deus sobre o seu povo. Monte Hermon, gigantesco, cheio de água, belo. Onde há água, há vida. A vida, né? A convivência harmoniosa é como o Monte Hermon, bela e cheia de vida. É uma condição abençoada. Quando a harmonia representa o Monte Hermon, a união fraternal é refrigeradora, é consoladora, é confortadora, é consoladora. Que bênção! O trato de um para com o outro servirá de consolo, de ajuda, de amparo. O Senhor, quando estava na cruz, lembra? Que olhou para Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. Olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe. Jesus, quando fala isso, meus irmãos, ele está dizendo: eu estou indo para o Pai, eu vou estar convosco, mas vocês agora cuidem um dos outros. Ajudem. Ajudem. Estejam unidos. Eu estou indo. O Espírito vai ser derramado. Eu estaria convosco pelo Espírito. Mas vocês agora, mãe e filho, se ajudem. Não levantem muros. Criem pontes. Oh, meus irmãos. Paulo, irmãos, no fim da sua vida, foi abandonado. Demas amou presente séculos, foi abandonando Paulo. Mas Paulo diz para Timóteo: vem depressa, Timóteo, todos me abandonaram. Traz os livros, os pergaminhos, bem como os pergaminhos, e uma capa para mim aquecer. Traz. Então Paulo precisou desse alento. Ele foi visitá-lo. Quando a harmonia, meus irmãos, é como o Monte Hermon, então os relacionamentos serão uma condição consoladora. Eu preciso entender isso. Preciso consolar os meus irmãos. Consolar o meu povo, diz o Senhor. Aí ele pergunta: como está o irmão da nossa vida? Cheio de água e beleza? Precisamos, irmão, urgentemente orar ao Senhor. Senhor, me faz um Monte Hermon, cheio de água, caudalosa, belo, para poder ajudar. Eu preciso disso. Monte Hermon, cheio dessa graça de consolo. O Monte Hermon representa, como eu disse, a plenitude da bênção sobre o povo. Água abundante, beleza abundante. Deus haja. Que desce sobre os montes de Sião. Aqui, uma ação de cima para baixo, mostrando, meus irmãos, que a bênção de Deus e o orvalho que desce do céu
reforça a ideia de que as dádivas divinas não é uma conquista humana, mas é um dom gracioso de Deus, né? Como desce o orvalho, a neve do céu, está nos dizendo que as conquistas não dependem de nós, é do Senhor, são dádivas do Senhor. O Senhor me dá essa dádiva, me enche dessa dádiva, precisamos disso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há o quê? Variação, nem sombra de mudança. As dádivas são de Deus, não precisa buscar isso. Os montes simbolizam a presença de Deus, guardando e estabilizando as bênçãos que ali eram derramadas. É Deus que preserva, é Deus que estabiliza a bênção dele sobre nós. A união só pode ser preservada e estabilizada por Deus se os crentes habitarem em união. Sem união não há bênção, não há vida para sempre. Você tem união para Deus operar, para Deus agir. Monte Sião, estou ali com 35, 39 minutos. Monte Sião, Tission, representa um símbolo do povo de Deus. E tudo que se refere a ele é vista como cidade santa e que aqui representa um lugar de unidade e bênção para a comunidade da fé. Então, Sião, a igreja, ela é vista como Monte Sião, a presença de Deus. Aí tem aqui a palavra aqui no versos 3, diz assim, ali o Senhor, essa palavra Senhor é Yahvé, representa o nome pessoal do Deus de Israel, que significa eu sou. Indica a natureza eterna e imutável de Deus, que é fonte de todas as bênçãos e a vida do seu povo. Yahvé, eu sou. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Acho que a palavra aqui é a expressão Berekau, esqueci aqui, a bênção Berahá, acho que é Berahá. É um termo que indica benefício, prosperidade ou favor divino. No contexto, sugere que a bênção está ligada à unidade e à harmonia do povo de Deus. Sem harmonia, não há bênção. Sem harmonia, não há vida. Então, quanto mais unidos e harmoniosos, maior o favor divino, maior a prosperidade, maior o benefício, mais abençoados seremos. Quanto mais do favor de Deus eu tenho, quanto mais unidos nós formos, mais favor de Deus teremos, mais bondade de Deus teremos, é na união. Que Deus derrame do seu orvalho sobre a sua igreja. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Já finalizando aqui, né? Vida refere-se não apenas à existência física, mas à vida plena e abundante que Deus oferece aos que o seguem. Isso implica em satisfação e um relacionamento vibrante com Deus. Então, ela está mais do que existência, a vida. Ela fala de uma vida abundante, né? Jesus falando, dando vida, vim trazer vida e vida com abundância. Então, nós precisamos buscar isso. A expressão para sempre, já estamos finalizando aqui, a expressão para sempre. Então, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Olam. A expressão olam no hebraico é uma expressão que evoca a ideia de eternidade ou duração infinita, ressaltando que as promessas e as bênçãos de Deus perduram por toda a eternidade. Olam, o Deus eterno. Olam, o Deus eterno. Então as bênçãos de Deus perduram. A sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, compaixão, perdão, perduram para todos sempre. No meio da sua igreja. É desejo de Deus a união da igreja, o amor fraternal. Precisamos fazer isso, meus irmãos. A harmonia vivida resulta numa igreja saudável. Vimos que a convivência harmoniosa é uma bênção ordenada, que a convivência harmoniosa é uma ação medicinal,
que a convivência harmoniosa revela o cuidado divino. E aqui eu quero já aplicar, estou ali, pensei que nem ia dar 30, tá bom, tempo. O Monte Hermon era visitado com o orvalho do céu. Sua superfície era cheia de água e bela ao mesmo tempo. Assim deve ser a harmonia fraternal, cheia de graça, beleza e vida. Monte Hermon, Monte Hermon. Só pode existir bênçãos dos céus sobre a igreja se a sua comunhão estiver banhada de amor, banhada de graça. Devemos ser agentes que refrigeram os relacionamentos e não colocar brasa na fogueira, na situação. A coisa está quente, vamos jogar água. Vamos jogar água, o negócio está pegando fogo, joga água. Não seja mais um para o negócio vai pegar fogo, explodiu o barril de pólvora. Então a gente precisa ser agentes refrigeradores. A união tem que ser como óleo precioso que banha da cabeça às bordas das nossas ações, completa, caudalosa, abundante, de afetos, de misericórdia. Assim o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. A igreja é abençoada. Eu quero concluir aqui. Glória ao Senhor, obrigado. Quero concluir. Paulo escrevendo para os filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Imagina o apóstolo Paulo, lutou, combatiu o bom combate ali, doía o coração dele, confusão, tal, doía o coração do pastor. Não. Pense a mesma coisa. Ele fala, completai a minha alegria. Isso é bom. Vamos completar a alegria um do outro, pensando que é bom, como está aqui escrito, tendo o mesmo pensamento, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aí haverá saúde na igreja. Amém.